Olá, meus caros! Estamos aí de volta com o curso de Contabilidade para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Vem comigo! Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Guilherme Freitas e sou o facilitador desse trabalho aqui que você vai acompanhar comigo a partir de agora. Esse módulo, nós trabalharemos o assunto sobre patrimônio. Vejam só, patrimônio na contabilidade, como vimos aí nos vídeos anteriores, ele é nada mais, nada menos que o objeto da contabilidade. E está subdividido aí nesses três elementos, tá? Vocês vão ver que a partir de agora nós vamos estar falando um pouco mais com um vocabulário técnico, né? Então vocês vão percebendo que na minha fala, inclusive também aí nos slides, todo o nosso material, a partir desse momento a gente começa a trabalhar em um vocabulário mais técnico para que você já vai aí percebendo, já vai assimilando, né, essas terminologias da contabilidade, beleza? Então vamos embora. Patrimônio está subdividido aí em bens, direitos e obrigações. Nada mais além disso. Então, se você estiver aí fazendo um exercício lá, né, o examinador perguntar sobre patrimônio de quaisquer formas, não vai fugir dessa essência. Patrimônio subdividido em bens, direitos e obrigações. Agora vamos entender no próximo slide, veja aí na tela, como que isso se subdivide, tá? Então, professor, mas parece que ficou meio confuso. O que é esse quadrado aí, partido ao meio, né? Depois ele subdividido aqui, a sua outra parte, a parte do lado direito. Calma, né? Em primeiro momento, parece muita informação e de fato é. Mas eu não quero que você se descabele agora, se desespere. O importante é a gente compreender cada passo que nós iremos dar aqui adiante, tá certo? Como eu disse anteriormente, a contabilidade ela é uma ciência social aplicada e, de fato, um pouco complexa. Mas a complexa em que sentido? No sentido de que cada assunto está entrelaçado. Lembra lá do elo da corrente? Um elo grudado ao outro e assim puxa-se a corrente. Se quebra um elo desse, nós temos complicações para entender lá no nosso material, para entender a contabilidade em momentos mais avançados, tá certo? Então vejamos, eu chamo a atenção agora para que nós evidenciemos a figura, né? O visual, que por muitas vezes fica mais fácil da gente assimilar algumas teorias e principalmente convenções, que de fato é o que tratamos na contabilidade. Tratamos sob o aspecto de muitas convenções, tá certo? Então olhem aí, quando eu falo de patrimônio, nós acabamos de aprender que os elementos patrimoniais, eles se subdividem em bens, direitos e obrigações. Ao passo que do teu lado esquerdo, né, nós temos aqui bens e direitos. O que são bens e direitos? Daqui a pouco a gente fala disso. O importante é você detectar agora, visualmente, né, eu até montei esse quadrante que a gente costuma, né, didaticamente repassar aí quando vamos falar de elementos patrimoniais. Percebam que o lado esquerdo, ele é igual em tamanho, tá vendo, ó, a todo o lado direito, tá certo? Onde nós temos aqui do lado esquerdo, dos elementos patrimoniais, bens mais direitos, nós temos os elementos positivos do patrimônio. E do outro lado, nós temos os elementos negativos do patrimônio. Quem são esses elementos negativos? As obrigações. Tranquilo até o momento? Eu acho que está dando para a gente perceber que o lado esquerdo, em tamanho, é igual ao lado direito. Vamos exercitar
essa composição visual que por muitas vezes é mais fácil da gente gravar aí esses aspectos, né, dos elementos patrimoniais. Bens e direitos igual a obrigações. Certinho? Então, bens e direitos são os elementos positivos do patrimônio, ao passo que, do mesmo tamanho, ali ao lado, nós temos aí as obrigações, como os elementos negativos do patrimônio. E eles têm um nome convencionado na contabilidade, que todo esse meu lado esquerdo, aqui que a gente tem ali o somatório de bens e direitos, nós chamamos na contabilidade de ativo. Todo esse lado esquerdo de bens e direitos, nessa figura, nesse quadrante, nós chamamos de ativo. Então, ativo na contabilidade é o conjunto de bens e direitos, certo? Já do nosso lado direito, as obrigações, nós, na contabilidade, chamamos de passivo. Ativo igual a passivo. Como vocês podem observar, o lado esquerdo, que é o ativo, bens mais direitos, é exatamente igual ao tamanho do meu quadrante aqui do lado direito, que nós chamamos de passivo. São todas as obrigações desse conjunto de elementos, tá certo? Que conjunto é esse? O patrimônio. Lembrando, patrimônio, o objeto da contabilidade, que a gente já aprendeu lá nos outros vídeos dos aspectos introdutórios que vimos aí no passado, tá certo? Então, desse nosso lado direito, ele é subdividido em obrigações com terceiros. Esses terceiros são alheios à entidade, porque o patrimônio, esse quadrante aí, né, que visualmente nós estamos enxergando, ele compreende, é uma forma alusiva de compreendermos que tudo isso é o patrimônio. Já aprendemos, patrimônio é igual bens e direitos mais obrigações. Compõe o patrimônio e esse patrimônio é subdividido aí ao meio do lado esquerdo aí de vocês, do lado esquerdo lá do nosso slide, nós temos os bens e direitos. E do lado direito nós temos as obrigações. Então o patrimônio por completo, ele se subdivide, bens mais direitos, iguais a todas as obrigações da entidade, né? Então esse quadrante compõe a entidade como um todo, que pode ser a empresa, pode ser aí a entidade que reporta a contabilidade. Nós vamos ver mais à frente na estrutura conceitual, CPC 00, revisão 2, atualizadíssima agora, de 2020, quem é que se reporta, como é que essa terminologia se comporta dentro do nosso conteúdo de contabilidade. Fiquem tranquilos que isso aí eu vou explicar para vocês um pouco mais adiante, tá certo? Percebam uma coisa, nós estamos falando aqui de aspectos ainda introdutórios do patrimônio nesse módulo, mas aos poucos eu vou pincelando alguns assuntos e tópicos um pouco mais avançados do que já estamos trabalhando. Por que isso, professor? Às vezes me confunde, só falo alguns termos que a gente ainda não ouviu falar. Eu ainda não sei o que significa, professor. Por que eu faço isso? Para que vocês já vão assimilando as terminologias e o vocabulário contábil, que é muito vasto, tá certo? Então, às vezes eu recebo aí também até algumas críticas, né? O cara lá fica, né, nervoso comigo, porque até em exercícios que muitas vezes a gente vai fazer aqui agora, e no próprio exercício, embora tenha um assunto que nós, né, estejamos trabalhando no momento, ele traz alguns conceitos avançados. E aí eu não estudei isso, professor. Aí fica difícil. Mas o momento não é para que nós resolvamos de fato o exercício, a questão de concurso com conteúdos mais avançados. É que nós já consigamos assimilar que o que estamos vendo agora tem um entrelace, está relacionado, é pré-requisito para entendimentos de assuntos mais à frente, tá certo? Voltando aqui,
Recapitula aí. Elementos positivos do patrimônio, lado esquerdo, nosso lado esquerdo, bens e direitos. Lado direito, obrigações. E esse lado direito ele se subdivide-se, né, em obrigações com terceiros, alheios à entidade, são as obrigações que a entidade tem com terceiros, e as obrigações próprias, que a gente costuma dizer obrigações com sócios. Mas também mais adiante, nós veremos que a entidade não tem obrigação nenhuma com o sócio, a não ser de lhe remunerar o capital, se houver lucro aquela operação. Então, essa terminologia obrigação com os sócios, eu nem gosto muito de utilizar, porque se a gente for analisar literalmente, essa terminologia, ela está incorreta, mas didaticamente é legal para a gente entender que esse lado inteiro são obrigações. Parte dela é com terceiros, parte dela é o capital próprio, é o capital do sócio, é o capital social, ou seja, é todo aquele valor, aquele recurso econômico. Olha, mais um termo novo. A gente não está falando em dinheiro mais, porque a norma ela é ampla. Ela trata esse patrimônio como recurso econômico. Pode ser em bens, pode ser em direitos, né? Então, e aí vocês vão ver que não simplesmente o capital social, ele é somente dinheiro, é somente pecúnia, grana, tubo, funfa. Não, então por isso nós falamos em recursos econômicos, tá certo? E já vai anotando aí no caderno de vocês essa terminologia que vocês vão escutar muito, inclusive na leitura que fizerem aí dos CPCs, que recurso econômico é muito mais amplo que somente dinheiro, né? Então, esses recursos econômicos dos sócios, que o sócio empregou, sócio investiu nessa entidade, deixou de ser dele, agora é da entidade, que está sendo criada ali com o investimento desse seu recurso, ok? Tranquilo até aqui? Se quiser parar um pouquinho, dar uma pausa e ir lá tomar uma água, fiquem à vontade, né? Voltem aqui daqui a pouco, que nós agora falaremos um pouco mais, de forma um pouco mais profunda sobre elementos patrimoniais. E aí, o objetivo até o final desse módulo é falar sobre ativo, seus conceitos e as normas que regimentam, assim como o passivo. Ativo, bens e direitos. Passivo, obrigações da entidade. Vamos embora.